Olá, pessoal! Bom, nesse vídeo eu quero compartilhar um pouquinho da minha história com vocês e de como eu identifiquei algumas crenças limitantes minhas e como foi importante para mim ter feito esse processo, né? E esse processo que eu vou contar aqui para vocês, a gente vai ajudar, como eu fiz o meu, a gente vai ajudar você passo a passo a chegar nas mesmas conclusões que eu cheguei a partir da sua história de vida, das experiências que você viveu. Então eu vou contar alguma coisa, um episódio que aconteceu comigo há um tempo, já um tempo atrás, assim. Eu tinha, e é algo que a gente vai trabalhando, né? Eu tinha porque eu acho que eu consegui já deixar para trás bastante essa questão, uma necessidade muito grande de... Eu era muito perfeccionista, assim, a um nível extremo, né? De ficar me auto-punindo, de não conseguir fazer a coisa mais perfeita do mundo, né? De chegar numa apresentação e falar assim, tá pronto, falar, não, isso aqui tá um lixo. Tipo, jogava fora e começava do zero, né? Necessidade de fazer as coisas perfeitas, da melhor maneira possível e tal. E aquilo me atrapalhava porque eu, né, trabalhava muito mais do que eu precisaria trabalhar para fazer. Isso foi na época que eu estava na Natura ainda, foi uma crença que foi nessa época que eu identifiquei isso. Então eu trabalhava muito mais tempo do que eu realmente precisava. Eu estava sempre angustiada, ansiosa para fazer aquilo lá da melhor maneira possível, me punindo porque aquilo não estava da melhor maneira possível. E caramba, perfeccionismo e aquilo tava me fazia mal. Isso é uma coisa interessante. Você percebe que uma situação te faz mal, né? Quando você percebe que uma situação está te fazendo mal e você percebe aquilo no seu corpo, né? Pode tentar investigar um pouquinho melhor que talvez ali tenha uma crença se manifestando, porque a crença, ela, como a gente falou, ela foi imprimida na criança ali na primeira infância, né? Então tem a cognição, tem muito da emoção, da imaginação. Então, às vezes quando ela se manifesta através de desconfortos físicos, né? Emoções, né? No meu caso era uma irritação, uma angústia que eu não conseguia, né? Eu tinha que estar sempre num nível de perfeição muito alto. E aí eu fui trabalhar isso, né? O que é que está por detrás disso? Isso acontecia, essa situação me incomodava muito. Eu estava sempre ali me sentenciando, né? Me punindo, com chicotinho nas costas, que as coisas não estavam perfeitas, tal. E aí eu fui trabalhar essa questão, fui olhar esse momento, essa situação, esse incômodo que eu sentia com isso, né? E trabalhando através da metodologia da crença limitante, que é a mesma metodologia que a gente vai trabalhar com você, eu fui identificar uma situação na minha vida, quando eu era criança. Então, perceba como é que isso foi evoluindo para a minha história de vida. A situação foi a seguinte, meu pai e eu, a gente nunca teve um relacionamento muito próximo, então ele viajava muito, meus pais acabaram se separando, então a minha proximidade com ele, ela foi um pouco restrita na minha primeira infância. E, como eu falei, a criança, ela tem essas necessidades, né, na primeira infância de segurança, de reconhecimento, de pertencimento, de relacionamento, né? E eu lembro, fazendo esse trabalho da crença, eu cheguei a lembrar dessa situação, que foi a seguinte: eu tinha feito uma prova de desenho geométrico na escola, que era uma matéria super difícil, né? Todo mundo falava que era complicado e tal, e eu estudei muito. Meu pai era engenheiro, então eu achava que ele ia ficar feliz, tal, de ver eu tirando uma nota boa naquela matéria. E aí eu tirei 9,5, né, na prova. Falei, nossa, eu tinha acho que uns 7 anos de idade, 9,5, caramba, né? E fui toda pimpona mostrar pro meu pai a prova que eu tinha tirado 7,5. E eu lembro da 9,5. Aí eu lembro das palavras dele naquele dia. Ele falou assim: a sua obrigação não é tirar 9,5, a sua obrigação é tirar 10. A criança, né? Tipo... Então, naquele momento, eu tive uma necessidade de reconhecimento não satisfeita. Né? Eu fui buscar reconhecimento. Né? Eu fui lá mostrar, me reconheça. Né? A criança busca isso. E eu não fui reconhecida naquele momento. Naquele momento, pá, o medo do não reconhecimento, ele se instaurou dentro de mim. E aí eu parti para a crença de que se eu não fosse perfeita, eu não seria reconhecida.
Olha isso, né? Pensa como eu levei isso ao longo da minha história, da minha vida. E aí eu fui percebendo que meu nível de perfeccionismo, ele foi para as alturas. Então, essa crença de que se eu não fosse perfeita, eu não seria reconhecida, eu levei para o meu trabalho, eu levei para os meus relacionamentos, eu levei para tudo. E aí você começa a viver numa prisão. Imagina, ninguém é perfeito, ninguém atinge a perfeição. E você será reconhecido, obviamente, se você não for perfeito. Você é reconhecido por muitas outras coisas, você não precisa atingir a perfeição para ser reconhecido. Então, olha isso, a minha crença era que se eu não for perfeita, eu não serei reconhecida. E aí caiu a ficha, eu falei, caramba, eu tô aqui, né, esse perfeccionismo, é óbvio que isso não muda do dia pra noite, mas a partir do momento que você tem consciência, pronto, você começa a perceber os seus comportamentos, as suas atitudes de uma outra maneira. E foi o que aconteceu no meu caso. A minha régua foi diminuindo, eu fui parando de me sentenciar tanto, eu não precisava atingir a perfeição para ser reconhecida. Na verdade, a minha necessidade de reconhecimento estava lá atrás, estava lá na minha história da infância, né? Ela não era a mesma dos dias de hoje. Então esse é um caso meu para exemplificar de como para mim foi importante trabalhar a crença e como que a gente vai fazer esse processo chegar até você.